Hello, guys. Good evening. How are you? Are you fine? Okay, guys. So let's start tonight's class. All right, guys. So our course is a little bit fast, right? In some ways. Então, o nosso curso aqui, essa organização dele, que é baseado na Universidade de Cambridge, no livro da Universidade de Cambridge, ele é um pouco rápido, porque geralmente a gente não vê o present perfect tão cedo assim, né, no curso. Nós estamos o quê? Eu acho que nós estamos na nossa 10ª aula, 11ª, e a gente já está vendo o present perfect. Mas eu, particularmente, não acredito que importa a ordem, né, em que a gente vê esses pontos gramaticais. O importante a gente ver é falar sobre isso. Não importa muito a ordem. Ok, o que seria o present perfect? Vamos começar a estudar ele hoje e na quarta-feira a gente continua. Tem alguém perguntando sobre as aulas, a primeira aula? Então, a primeira aula começou no dia 31. Né? Então, quem não viu a primeira aula, a segunda aula, tem aulas gravadas, não são as minhas aulas ainda, porque eu comecei a gravar mais recentemente, mas eu peguei algumas aulas que já estão na internet e coloquei lá na planilha. Tem as aulas que eu estou dando também estão lá, mas só que não são todas, ok? Tem algumas que são gravadas por outros professores. Ok, então é só ir lá na planilha, lá no site, ou lá no próprio grupo do Telegram que vocês conseguem encontrar essas aulas. Ok, pessoal, vamos aqui continuar com o Present Perfect. Então, o Present Perfect seria o presente perfeito, né? Se a gente for traduzir ao pé da letra. Apesar dele ser um presente, ele não se comporta tal como um presente, tá bom? Então, vejamos aqui. Study this example situation. Estude essa situação. I've lost my key. Então, o carinha ali está falando, o Tom, né, está falando que I've lost my key. Então, eu perdi as minhas chaves. Tom can't find his key. He's lost his key. He has lost. Okay, so he has lost his key means he lost it and he doesn't have it now. Então, essa estrutura quer dizer que o carinha perdeu algo, né? Has lost, no caso. Perdeu algo e não tem mais aquilo com ele. Ou seja, algo definitivo. É algo totalmente finalizado. Ok? Então, o present perfect é usado para se falar sobre situações, para se falar sobre eventos, sobre ações totalmente finalizadas. Mas isso o passado simples também já faz. Mas existe uma diferença entre o passado simples e o present perfect, que a gente vai ver aqui ao longo dessas unidades. Então, a estrutura do present perfect é a seguinte. Primeiro eu tenho o sujeito, ok? Então, vamos lá. Subject é o sujeito. Depois eu tenho o verbo have no presente. Então, have sempre tem que estar no presente, senão não é present perfect. O presente vem dali, do verbo have no presente. Mais um verbo no particípio. Okay? Então, mais um verbo no particípio. Agora que entra aqui o conceito de particípio, que eu expliquei lá na aula dos irregular verbs, dos verbos irregulares no passado. Nós vimos que tem uma lista de verbos irregulares, e nessa lista nós encontramos 3 colunas. Na primeira coluna você encontra o verbo no seu modo infinitivo, na segunda coluna você vai encontrar o verbo no passado, e na terceira coluna você encontra o verbo no particípio. Então, o particípio é aquela conjugação lá da terceira coluna. Ok? Deixa eu só ver se eu encontro aqui a lista de verbos irregulares. Não.
lista de verbos irregulares. Vamos achar aquela lista lá que a gente trabalhou aquele dia. Tem umas que não estão completas. Vamos ver essa daqui. Aqui, ó. Então, é isso que eu falei. A primeira coluna é o infinitivo, que a gente usa para o presente, para as primeiras pessoas e para o plural. Aí vem o passado e depois vem o particípio. Então, gente, na hora de formar o present perfect, vocês vão ter que olhar aqui para essa tabela aqui. No caso dos verbos irregulares. No caso dos verbos regulares, é só colocar ed no final deles. Ok? A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Ok, mas vamos lá. Então, por exemplo, o verbo aqui arise. No passado é arose. Então, I arose. Eu ergui, eu levantei. Agora, no particípio é arisen, ou seja, erguido e levantado. Porque no português, o particípio termina com ido e com ado. Ok? Então, é mais ou menos isso aí. É o particípio. No português, a gente também tem particípio. Ok? Mas o nosso tem também regulares e irregulares. Mas a maioria dos nossos verbos são regulares no particípio. No inglês, também, a maioria são regulares. Essa lista aqui é a lista dos irregulares. E ela, eu já tinha mostrado ela para vocês na aula do passado simples. Ok? Então, vamos voltar lá para a teoria. Então, essa aqui é a estrutura. Sujeito mais o verbo have no presente, mais um verbo no particípio. Então, vejamos aqui, aqui nessa tabelinha. Nós temos aqui os sujeitos, né? I, we, they, you. Para essas pessoas, o verbo have no presente fica have. Ok? Então, I have finished. Eu terminei. Se vocês forem analisar o pé da letra, vai ficar eu tenho terminado. Mas a gente não fala assim em português. Então, como é uma estrutura estranha para o português, ela até existe. No português isso existe. Eu tenho feito, eu tenho ido, né? Mas nós não utilizamos no mesmo contexto do que o inglês. Então, na hora de traduzir, nós traduzimos pelo passado simples. I have finished seria eu terminei. Mas só que é um terminei diferente do passado simples. Vocês vão entender por quê mais para frente. Ok, the present perfect simple is have, has, plus past participle, o que eu havia dito. E o has acontece para he, she e it. Então, he has finished. Ele terminou. Ok? Então, essa é a estrutura. Aqui o has, quer dizer, aqui o have vira has, porque a gente viu lá na aula de presente, do presente do indicativo, do simple present, que o verbo have é irregular até mesmo no presente. Ok? Então, por isso que fica has. Se fosse qualquer outro verbo, era só colocar s no final ou colocar ies no final. Ok? Mas a gente vai ver lá nos exercícios, vai ficar mais fácil de entender isso aqui. Então, aqui nós temos as formas do particípio. Ó, o verbo finish é assim, na sua forma básica, na sua forma do infinitivo. A partir do momento em que eu coloco ele no particípio ou no passado simples, eu coloco ed, porque ele é regular. Já o verbo lose, esse aqui é o verbo, ó. Lose, perder. Então, to lose, perder. Mas no particípio, to lose vira lost. Tem até aquela série, né? Lost, que é perdidos. Né? O significado de lost é perdido. Então, assim como no português, né? Não, no português não. Eu estava pensando que no português o verbo perder era irregular. Não é. Perdido é regular. Não tem nada a ver com irregular, não. Mas no inglês, o perdido é irregular. Então, vai ser lose, a forma básica, e lost, a forma do particípio. Ok? O done. O done é o particípio do verbo do. Okay? Então, do
é fazer. Done é feito. Been é o particípio do verbo to be. Okay? Então, be no particípio vira been. E assim há vários outros. É só olhar aqui na lista. Alright? Então, vamos voltar aqui. Aqui estava falando da estrutura, o que eu já havia dito lá em cima. A lista de verbos regulares vocês também encontram no apêndice 1 desse livro. Vamos para a letra B. When we say something has happened, this is usually new information. Então, primeiro aqui, o primeiro uso para o present perfect é esse aqui. Quando eu quero acrescentar uma nova informação a uma conversa, a um texto, okay? A alguma coisa, a algum tipo de comunicação, textual ou oral. Então, quando eu quero introduzir uma nova informação, algo que eu não havia dito até então, eu vou usar esse tense aqui. Eu vou usar esse tempo verbal. Vamos ver aqui um exemplo. Wow, I've cut my finger. Ok? Então, a pessoa está reclamando, né? Está tendo uma interjeição de dor e falou, eu cortei meu dedo. Mas ao pé da letra é, eu tenho cortado o meu dedo. Mas no português a gente não fala isso. Então, eu cortei meu dedo. The road is closed. There's been an accident. Então, a rua está fechada. Aconteceu um acidente. Então, é uma informação nova que eu estou acrescentando em algum tipo de contexto. Aqui, óbvio que está descontextualizado, porque a gente está estudando gramática só, né? Quando a gente vê em textos, dá para entender melhor dentro do texto. Ok, here, when we use the present perfect, there is a connection with now. The action in the past has a result now. Aqui vai outro ponto muito importante, que a gente precisa anotar, que a gente precisa saber sobre o present perfect. E eu já falei, às vezes eu falo muito rápido porque o tempo é curto. Então é só voltar na aula gravada, quando eu disponibilizo, e anotar isso que eu estou falando. Então, quando nós usamos o present perfect, tem uma conexão com o agora. A ação no passado tem um resultado agora. Então, é algo que aconteceu no passado, está totalmente finalizado, mas afeta o agora. Por exemplo, Tom has lost his key. Então, o Tom perdeu a chave dele. Se ele perdeu a chave, provavelmente ele não vai conseguir entrar em casa, provavelmente ele vai ter algum tipo de ônus. Então, esse também é um uso do present perfect. É uma das características, na verdade, né? É que é algo que aconteceu no passado e que afeta o agora. Aqui nessa parte aqui, final do B, da letra B, nós temos compare gone to and been to. O que acontece? Esses dois verbos, eles podem confundir, por isso que eles estão trazendo aqui comparação. Porque o gone é ir, o particípio de ir é ido. Né? Eu tenho ido muito à academia. I have gone too much to the gym. Agora, o been também é essa ideia de ir para algum lugar. Mas a diferença deles está nisso aqui, nessa explicação. Se eu falo, he has gone to Italy, eu quero dizer que ele está agora, nesse exato momento, ele está lá na Itália. Ou no caminho para chegar na Itália. Okay? James is on holiday. He has gone to Italy. Então, o James está de férias, ele foi para a Itália. Okay? Então, ele já está lá. Ou senão, ele está no caminho. Já se eu digo has been, por exemplo, vamos usar a mesma frase, mas só que com has been. Então, por exemplo, James is back from his holiday. He has been to Italy. Aqui eles usaram a am, mas a gente poderia ter usado James também como exemplo. Aqui eles usaram a am assim. Amy is back home now. She has been to Italy. Então, a Amy está de volta à casa dela. Ela foi para a Itália. É a mesma tradução. Mas aqui a ideia é que ela já voltou.
ok? Então, has gone é que a pessoa foi e ainda está lá. Has been, a pessoa já voltou. A pessoa já não está mais lá, ok? Então, eu poderia apagar essa primeira parte aqui e essa primeira parte aqui também. E ainda assim eu ia conseguir entender. Porque has gone significa que o cara está lá ou no caminho para lá. E has been significa que a pessoa já voltou. Ok? Então, essa primeira parte o livro colocou só para contextualizar, só para exemplificar. Porque o próprio verbo já diz onde a pessoa está. Se ela está lá no lugar de destino ou se ela já voltou. Ok, letter C. Vamos para a letra C. You can use the present perfect with just, already, and yet. Então, você pode usar esse tempo verbal, que é o present perfect, com expressões do tipo just, already, and yet. Just é acabou, né? Ou se não, recentemente. Already é já. E it vai depender. Pode ser tanto já quanto ainda. Vai depender a frase. Ok, vamos ver o exemplo com just. Como eu disse, just means a short time ago. Ou seja, significa há um tempo breve, há pouco tempo atrás. Ok? Ou seja, acabou de acontecer. Por exemplo, are you hungry? No, I've just had lunch. Você está com fome? Não, eu acabei de almoçar. Então, eu acabei de almoçar. Hello, have you just arrived? Olá, você acabou de chegar? Então, é o nosso acabou. Algo que aconteceu recente. Agora, o already, eu falei que é o já. Aqui eles explicam já como sooner than expected. Ou seja, mais rápido do que esperado. Don't forget to pay the bill. Uma pessoa falou para outra. Aí a pessoa respondeu, I've already paid it. Então, não se esqueça de pagar a conta. Aí a pessoa respondeu, eu já paguei. Então, o already é o já. Ou seja, a pessoa estava esperando que a outra não tivesse pagado a conta ainda. Aí a outra falou, não, eu já paguei, né? Você está atrasado. Então, foi mais cedo do que a outra esperava. Nós fazemos isso com o já. No inglês é already. What time is Mark leaving? He's already left. Então, que hora que o Mark vai sair? Ele já saiu. Agora vamos para o yet. Until now. Então, yet seria o ainda, né? Ainda, ou seja, até agora. We use yet to show that we are expecting something to happen. We use yet in questions and negative sentences. Então, aqui nós vamos usar o yet, está falando, que nós usamos para mostrar que nós estamos esperando que algo aconteça. Mas aquilo ainda não aconteceu, provavelmente. É o contrário do já, né? O ainda. Ok, we use it in questions and negative sentences. Isso aqui é importante. Porque em perguntas, ele vai significar já. E em negativas, vai significar ainda. Ok? Então, isso aqui significa já. E isso aqui significa já e ainda. Mas ele só vai significar ainda nas negativas. Nas frases negativas. Nas frases interrogativas, ele significa já. Por exemplo, has it stopped raining yet? Já parou de chover? Outro exemplo. I've written the mail, but I haven't sent it yet. Então, eu escrevi o e-mail, mas eu ainda não enviei. Então, aqui é ainda e aqui é já. Uma mesma palavra tem dois significados, dependendo do polo, né? Como eu já havia falado, da polaridade da frase. Negativa, afirmativa, né? Como afirmativa vai ser ainda também. E interrogativa. Ok, letter D. Vamos para a última letra aqui da explicação. You can also use the past simple, did, went, had, etc. in the examples on this page. So you can say, Ben isn't here. He's gone out. Or he went out. Are you hungry? No, I've just had lunch.
Or, no, I just had lunch. Então, aqui está falando o seguinte. No começo da aula, eu falei que o present perfect é traduzido como passado simples. E, de fato, em alguns momentos, aqui no caso, todas as frases, todos os exemplos dessa teoria aqui, caem dentro disso que eu vou falar, que pode ser tanto um quanto o outro. Mas nós vamos ver na aula de quarta-feira que existem algumas situações em que só pode ser past simple e outras situações que só podem ser o present perfect. Okay? Então, vai depender do contexto, vai depender do que você está relatando ali para a pessoa. Aí, pode ser tanto os dois, ou tem que ser só um ou outro. Okay? Mas a gente vai ver isso mais para aula na aula de quarta-feira. Por enquanto, vamos entender que os dois são compatíveis. Então, por exemplo, Ben isn't here, he's gone out. Então, o Ben não está aqui, ele saiu. Eu poderia ter dito ele saiu dessa forma aqui também. He went out, ou seja, com passado simples do verbo go, que é o went. É só olhar lá na tabela que vocês vão ver que o passado do verbo go é o went. E o particípio é gone. Okay? Então, aqui nesse caso, pode ser um ou outro. E aqui nesse caso de baixo também. Are you hungry? No, I've just had lunch. Então, você está com fome? Não, eu acabei de jantar. E essa daqui tem o mesmo significado. Não, eu acabei de lanchar. No, I just had lunch. Okay? Mas aqui eu estou usando o passado simples e aqui eu estou usando o present perfect. Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre a teoria?